Muito bem, meus caros, muito bem. Mais uma manhã de gravatina e jogação aqui no meu, no seu, no nosso Cafofo. Ainda no finalzinho da recuperação aqui, o nariz ainda meio entupido, mas tô de boa, tô inteiro. E já quero começar esse vídeo explicando do porquê que o vídeo do pré-jogo Corinthians e Palmeiras não foi ao ar, tá? Como a gente implementou algumas coisas novas nas nossas lives, né? Uma delas é música na Twitch, né? Então a gente fica ouvindo um som, a sonzeira na Twitch enquanto vai jogando. Pra tirar essa porra aqui. Então a gente vai fazendo nossa gameplayzinha, vai vendo nossas coisas, trocando ideia e vai rolando um som de fundo na Twitch, música, que não pode aparecer nem no YouTube nem nos vídeos do YouTube, né? E eu botei o vídeo para gravar na trilha errada. O que aconteceu? Na hora que eu fui fazer a edição do vídeo, tava lá as músicas. Isso não pode acontecer no YouTube, beleza? Twitch é terra de ninguém, então tanto faz, tá? Então por isso que eu não consegui enviar o vídeo, tá? Do pré-jogo, tá? Mas dentro desse pós-jogo Corinthians e Palmeiras e pré-jogo Corinthians e São Bernardo, dá para tirar alguma coisa do jogo do Novo Horizontino, tá? Por quê? Porque o Corinthians passou um aperto muito parecido, muito parecido. Se você for olhar estatísticas do jogo, não sei se vai dar para ver aqui, foi muito parecido. Palmeiras, 24 finalizações, tá? Corinthians e Novo Horizontino foi praticamente a mesma coisa. 24 ou 21 finalizações contra 4 do Corinthians. Cara, essa, esses três primeiros dados aqui ficaram absurdamente iguais, parecidíssimos com o jogo. A diferença é só que o Corinthians teve mais posse de bola contra o Novo Horizontino. O Novo Horizontino é um time muito agudo, parte para cima e quer resolver rápido as coisas. O Palmeiras trabalha melhor a bola, tá? Então foi muito parecido, inclusive no homem da partida. O homem da partida foi igual nos dois, Hugo Souza. O Hugo Souza, além de fazer várias defesas, ainda pegou pênalti em ambos os jogos, tá? E aí vocês vão me perdoar se você gosta mais do seu goleiro do seu time do que do meu, eu entendo completamente, mas pra mim, corintiano, o Hugo Souza é o melhor goleiro do Brasil, disparado. Disparado. Os números dele no SofaScore são absurdos, tá? E se eu não me engano, ele é o jogador que mais defendeu pênaltis desde o dia que ele assumiu a camisa do Corinthians até hoje. Foi o jogador que mais defendeu pênaltis. Foi um dos jogadores que teve maior quantidade de defesas dentro da grande área, dentro da área, né? Finalizações que aconteceram dentro da área e o Hugo Souza é um dos mais, se não o maior defensor. Então, assim, os números do Hugo Souza no Corinthians são absurdos. Você pode me perdoar, você pode achar que eu tô viajando, você acha que o Everton é muito melhor que ele, ok, não tem problema, o Everton é um goleiraço. Você pode achar que o Rossi é o melhor goleiro, você pode achar, não tem problema. Na minha visão, eu não consigo imaginar um goleiro melhor que o Hugo Souza hoje no Brasil. Tanto é que a mídia toda já pede ele na seleção, né? Você vai ver se a galera já tá comentando assim, final do campeonato, da Copa do Mundo. Tá lá, Brasil e Argentina. Os jogadores da Argentina vão bater pênalti, quando o brasileiro vai olhar, vai bater, tá lá o goleiro Desal Martins, se eu não me engano, aquele que é um animal também, defensor de pênalti, um monstro, foi escolhido o melhor goleiro da Copa, o melhor goleiro do mundo, né? O Dibu Martins lá, doideiro, o cara pinta o cabelo, zoa, bota a taça na pica, coisa bizarra que ele faz. E o Hugo Souza, né? Você fica menos receoso porque tá vendo o Hugo Souza lá numa disputa de pênaltis. E debaixo da trave ele já provou que tem qualidade. Não preciso nem dizer. O corintiano abraçou o cara de uma forma. Então, assim, tem muita gente já da mídia já até falando que queria ver. Queria ver a experiência do Hugo Souza na seleção para saber o que poderia esperar dele na seleção brasileira. Não estou dizendo que ele é o goleiro titular, é o melhor goleiro do Brasil, brasileiro na atualidade, porque tem goleiros Alisson, Ederson no exterior, na Inglaterra lá, que são excelentes goleiros também. Mas já tem muita gente querendo ver o homem debaixo da trave da seleção brasileira. Enfim. Fora isso, foi mais um jogo daqueles típicos Corinthians e Palmeiras com reclamação, com arbitragem polêmica para ambos os lados, e enfim, expulsão bizarra, cabacice do Yuri, e o Yuri ainda metendo gol, o Memphis se arrastando no campo e ainda resolvendo o jogo. Assim, vai entender, né? Corinthians e Palmeiras, foi novamente o Corinthians sendo massacrado, mas sem eficiência do oponente mais uma vez. E aí não sei se fica na conta do sistema defensivo do Corinthians, se fica na conta da incompetência alheia, mas o que importa é que o Corinthians foi bombardeado novamente 500 milhões de bolas na área do Corinthians e nada se resolveu, né? Então, novamente foi
Foi um jogo tenso, foi um jogo maneiro de se ver, né? A gente fez o react dele aqui, então quem tava aqui online viu, né? Esse jogo do São Bernardo eu não vou fazer react porque é aniversário da minha esposa, estaremos na casa dos pais dela, a gente vai comer pizza e ver o Super Bowl. E eu aqui no jogo Coringão e São Bernardo aqui, só no celuleba aqui acompanhando, beleza? Mas é isso. Vamos agora a escalação do Corinthians, tá? O Corinthians foi a campo com Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká e Hugo Farias, Raniel, André Carrijo, Alex Santana, Coronado, Yuri e Memphis, beleza? E o primeiro lance que eu já quero comentar é o gol do Palmeiras. O gol do Palmeiras do Maurício, tá? Foi um lançamento do Piquerez. Pra mim, nos jogadores de campo, ele foi o melhor disparado. O Piquerez jogou muita bola, né, nesse jogo. Ele é um lateral excelente, não tenho o que falar. Apesar de jogar no Palmeiras, eu tenho que admitir que ele é um dos melhores laterais esquerdos que tem jogando no Brasil hoje, fácil, tá? Então foi um lançamento dado e aconteceu com o André Ramalho o mesmo erro que aconteceu contra o Noroeste. Cara, é visível. Eu vi um shortzinho. Eu tenho medo de botar essas paradas e tirar a monetização, então por isso que eu não ponho. Eu vi um shorts, até do meu timão, né, da galera do meu timão. Cara, o mesmo erro. O cara vai fazer um lançamento, o André Ramalho olha pra trás pra saber onde é que tá o zagueiro atrás. Ele olha uma, olha duas, e aí ele percebe que o atacante tá sendo marcado pelo Kaká. São dois erros, eu acredito que os dois jogadores, André Ramalho e Kaká, estão errados. Mas a gente não espera nada do Kaká e espera muito do André Ramalho, esse que é o problema. Então não dá pra esperar muita coisa do Kaká. Eu acho que o Kaká já tinha que ter caído como titular há muito tempo. Eu acho que o João Pedro Tioca já merece uma chance aí do lado do Ramalho, tá? Pode ser que até que o Tioca tivesse uma noção melhor de posicionamento do que o Kaká, porque o Tioca já mostrou que tem essa condição de posicionamento incrível, tá? Muito bom, o moleque é muito bom. E aí o que acontece? O Piquerez vem daqui e faz um lançamento cruzado, tá? Nas costas do André Ramalho. Coincidentemente, contra o Noroeste foi a mesma coisa. O Cicinho faz um passe nessa posição, cruzando a bola na direção da área, e aí passa no meio dos dois. Na vez passada foi o camisa 7 do Noroeste, eu não lembro, dessa vez foi o Maurício. Passa exatamente no meio dos dois e chega na frente do Hugo Souza só precisando bater, tá? Então o André Ramalho, ele olha para trás uma, olha para trás duas, idêntico. Os dois gols foram idênticos. O Noroeste foi a mesma coisa. O André Ramalho olhou para trás uma vez, viu o Kaká. Olhou para trás a segunda vez, viu o Kaká. E o que ele faz? A bola é lançada, ele desiste da jogada aparentemente, porque já imagina que o Kaká vai estar lá para fazer a cobertura, tá? E não deveria ser o que um zagueiro do nível do André Ramalho, que a gente espera que o André Ramalho seja, porque ele demonstrou que é capaz disso, faça, tá? Então, o primeiro grande ponto que eu quero citar é isso, André Ramalho, e mais uma falha idêntica. E o Kaká, não dá para esperar muita coisa, então o Kaká tá marcando o cara, tá tentando fazer linha de impedimento, o André Ramalho e o Kaká tentando fazer linha de impedimento. Não conseguiram fazer linha de impedimento. O que acontece? O Kaká já tem que se antecipar ao atacante, já sabendo que o André Ramalho vai falhar aqui, mas não. Os caras não se conversam durante o jogo, porque sabe que o André Ramalho ele vai errar isso aqui. Não é a primeira vez, nem a segunda que ele vai errar isso aqui. E o Kaká deveria se antecipar, mas a falha maior é do Ramalho, que é o cara que ia dar o combate inicial aqui e deixou a bola passar na frente dele. Ela passa exatamente na frente do Ramalho e chega na cara do Hugo Souza, tá? Então, a primeira coisa que eu queria falar, deixar claro que é o segundo gol seguido que o André Ramalho falha, beleza? Isso já tem que ser corrigido urgentemente, tá? Segundo problema que o Corinthians enfrentou o Palmeiras e o Palmeiras pegou o Corinthians de surpresa com 3 zagueiros. O que acontece quando, e eu já falei para vocês o quanto eu gosto de 3 zagueiros hoje no futebol brasileiro. É uma chance que você tem de ter mais pessoas tanto no ataque quanto na defesa, tá? É claro que aqui, por mais que tenha o Gustavo Gomes, que é um zagueiraço, tá? Mas não tem a qualidade de saída de bola dele não é tão espetacular. Você não pode esperar que o Gustavo Gomes suba para fazer um volante aqui na fase ofensiva e volte para fazer um zagueiro. Ele jogou literalmente de zagueiro. Quem subia mais era o Murilo e o Naves. O Murilo e o Naves subiam mais para dar complemento nas jogadas aqui, tanto no lado quanto do outro do Palmeiras. Mas o que aconteceu? O Piquerez, o Mike, o Veiga, o Rios, o Maurício, cara, todos esses 7 jogadores aqui do Palmeiras inundaram o ataque do Corinthians e era assim, chegava a ser assim, aterrador, assustador. Qualquer virada de jogo do Palmeiras pegava 2 jogadores do Palmeiras livre.
Qualquer virada de jogo. Se o Piquerez virasse o jogo pro Mike, tava o Mike e o Estevão livres aqui. Sendo que a função a formação do Corinthians foi toda para parar as pontas do Palmeiras. Isso simplesmente não aconteceu. Facundo Torres, toda vez que o Mike virava para cá, pegava Facundo Torres e Piquerez completamente livres. Certo? Então o que aconteceu? O Corinthians nessa formação, né? Com o Hugo Farias. O Hugo. A única função do Hugo, qual foi o que o Ramon Dias quis com o Hugo? Que ele entende que o Hugo é um jogador de melhor características defensivas que o Bidu. Na minha opinião, os dois defendem extremamente mal. O que o Hugo tomou de bola nas costas, o que o Hugo tomou de drible, o que o Hugo tomou de lançamento, né, de falta de marcação, erro de marcação, erro na saída de bola. O que o Hugo errou nessa partida foi uma coisa surreal. O cara ficou com a nota 6,5, podia ter sido pior, tá? Então o Corinthians aqui, ambas as laterais, ambos os meias aqui, todos esses 3 jogadores de meio de campo aqui, pode até incluir o Coronado, dá pra dar uma olhada na nota dos caras. Ninguém ficou com mais do que 7. O Carrillo ficou um pouquinho mais do que 6,5. O Carrillo ficou com um pouquinho mais, talvez porque tenha acertado mais fácil. Mas essa formação do Corinthians afundou literalmente o Corinthians. O que acontecia? O Palmeiras, quando vinha jogando pelas pontas, vinha com 2, 3 jogadores na ponta. O Corinthians estava sempre só com 2 aqui. Eram sempre esses 2, porque Kaká ficava muito preso na área, o André Ramalho ficava muito preso na área e o Ranieri se afundava aqui no meio. Então ficava o André Carrijo aqui e esses 3 jogadores aqui não ajudavam muito na marcação. Então o Corinthians ficou preso aqui. O Coronado, o máximo que voltava era tentava aqui marcar um ou outro volante que recebesse a bola, tá? O Memphis e o Yuri participaram muito pouco dessa fase do jogo aqui, tá? Então o Corinthians ficou muito apertado aqui, sem conseguir fazer muita coisa. Alex Santana não jogou absolutamente nada, Coronado não jogou absolutamente nada, e o Corinthians ficou apertado. Então era assim que o Corinthians meio que jogava. Aí vinha o Memphis pra cá, o Yuri, e a gente ficava tomando pancada do Palmeiras em ambos lados. O que o Palmeiras atacou nessas 2 pontas e pegou o Corinthians desprevenido foi um absurdo, tá? O que aconteceu? Aí quando o Corinthians atacava, o que acontecia nesse posicionamento? O Ranieri ele deveria ficar um pouco mais alto, já que os dois zagueiros não estavam preparados, não estavam treinados, não estavam, né, atentos, não havia um comando para que o Ranieri se tornasse um terceiro zagueiro, para que esses 2 jogadores saíssem no combate, tanto que o Kaká e o André Ramalho não saíam no combate. Talvez com essa superioridade numérica aqui, o Ranieri sobrando, ou o André Ramalho sobrando, tivesse sido resolvido uma parte desse problema. E era o que o Corinthians deveria ter feito, eu acho, tá? Era o que o Corinthians ter feito. Por quê? O André Ramalho tem uma saída de bola melhor que o do Ranieri e tem uma cobertura melhor que o do Ranieri. O Ranieri tem uma marcação melhor que o André Ramalho. Se a gente invertesse isso aqui já na partida, ponto, tá? O André Ramalho viraria já o nosso zagueiro de sobra, porque o Corinthians não tinha zagueiro de sobra. O Ranieri se entupia aqui no meio dos zagueiros, mas ele não fazia sobra. Ele ficava aqui guardando a frente da área. Um zagueiro de sobra, ele tem que estar aqui esperando aqui, ó. A bola vem para cá, o zagueiro da sobra vem para cá. Pronto, caso passe dessa linha, o zagueiro está preparado aqui. Caso passe dessa linha, o zagueiro está preparado. E o Ramon Dias teve que esperar um tempo inteiro passar do Corinthians apanhando o tempo inteiro para mexer nisso. Sendo que ele poderia ter feito isso. Resolve logo isso aqui, ó. Resolve logo, bota aqui. E aí segura Carrillo e Santana. Esses caras vão ficar aqui. Mateuzinho faz uma contenção maior à frente. O Hugo Farias faria uma contenção maior à frente. E o André Ramalho, isso aqui, o André Ramalho, é o melhor que o Corinthians tem para oferecer. E talvez um dos melhores no Brasil, fazendo esse tipo de cobertura aqui. Isso aqui ele já provou em vários jogos, que o Corinthians conseguiu jogar com 3 zagueiros e que o André Ramalho ficou nessa posição, não na posição de zagueiro, que ele aqui é muito melhor. Por quê? Aqui ele tem uma saída de bola melhor, se ele rouba a bola, ele consegue fazer a bola chegar no ataque muito mais rápido. E se ele tá aqui e por um acaso o Corinthians ataca, ele parta aqui para um segundo volante aqui, um primeiro volante, ele tem qualidade para fazer a bola chegar em qualquer lado do campo com tranquilidade, porque isso ele sabe fazer. Agora, deixar o André Ramalho na correria, atrás de lançamento, é a segunda vez que ele falha, ele vai falhar mais vezes se continuar assim. Eu acho que o Corinthians já desenvolveu esse sistema, todo mundo já sabe que o Corinthians joga assim e já tá todo mundo meio que preparado, tá todo mundo... Quantos jogos o Corinthians passou aperto jogando contra três zagueiros? Um monte de jogos. O Corinthians tem passado aperto nesse início de temporada porque o time adversário tem botado 3 zagueiros e o Abel Ferreira
não deixou de fazer isso. Ele aproveitou que o Corinthians tem dificuldade de jogar com 3 zagueiros e um volume muito grande de gente atacando nas pontas. 3, 4 jogadores atacando na ponta, o Corinthians fica completamente perdido. Por quê? Porque o Corinthians está muito concentrado aqui no meio. Esse quarteto concentra muito o jogo aqui. Tá? E esse quarteto aqui, Ranieri, Santana, Carrillo e Coronado, não vai todo mundo marcar para cá e todo mundo marcar para cá. Eles ficam muito o posicionamento deles é muito fixo aqui, mas o jogo do Corinthians fica concentrado aqui. Então, pelo meio é muito difícil passar. No Corinthians é muito difícil passar no meio de campo do Corinthians, mas nas pontas é fácil. E aí a função desse cara aqui era atrapalhar as avançadas do Estevão, as avançadas do Mike. Ele não fez absolutamente nada. Se é pra deixar um cara que não melhora na defesa, bota um cara que ajuda no ataque. E o Bidu, quando vai para ataque, é doideira. O Bidu dá um volume de ofensivo muito grande. O Mateuzinho, às vezes sim, mas como o Palmeiras veio com pontas e meias e atacantes, tudo enflodando aqui, enchendo as pontas do Corinthians, o Mateuzinho não pode atacar, o Hugo Farias não fez nada. Ou seja, se era para deixar um cara para não fazer nada, botava um que fazer alguma coisa. Tecnicamente, o Hugo não acrescenta em nada pro Corinthians, que o Bidu não acrescente na defesa. Mas tecnicamente o Bidu acrescenta muito no ataque e o Hugo não acrescenta nada no ataque. Novamente, o Hugo Farias não tem nível para jogar em time de Série A de Campeonato Brasileiro. Hugo Farias é banco de time de Série A, é banco de time de Série B, é banco de time de Série A que tá brigando para não cair na Série B. Ele pode ser, mas titular esse cara não tem condição, cara. Ele simplesmente não joga futebol. Não joga futebol. E aí o que aconteceu? No primeiro tempo, qual foi a solução que o Ramon fez aqui? Ele puxou o Santana e o Ranieri para frente da zaga e abriu o Coronado e o Carrillo na marcação aqui. Então ficou Mateuzinho, Farias, Coronado, Alex Santana e Ranieri e o Carrillo fazendo essa outra ponta aqui. Aí ele tentou aumentar o volume de jogadores no meio de campo. O que aconteceu com o nosso ataque? Ficou isolado. Ficou isolado. Então o Corinthians ficou esmagado nessa linha aqui de 4. Virou um 4-4-2 quase flat, né? Quase alinhado. E o Memphis e o Yuri lá na frente. Memphis continuou não jogando absolutamente nada do que ele demonstrou no final do campeonato passado. Yuri Alberto continuou errando gol na cara, como ele não estava mais fazendo. O Yuri Alberto na frente do gol era letal, era assassino, matador. E hoje ele chega na frente do goleiro, hoje ele só chuta em cima de goleiro, chuta pra fora, isola a bola. E ele perdeu um gol na cara do Everton, tá? Na cara do Everton. Que poderia ter sido já abriu o placar, já poderia ter mudado um pouco a mentalidade, porque o Palmeiras já estava desacelerando um pouco no final do primeiro tempo, no meio pro final. Mas a gente fala mal do Memphis, fala mal do Yuri, mas aí que o gol saiu de quem? Uma roubada de bola espetacular do Memphis aqui no meio de campo, um lançamento pro Yuri, e o Yuri todo torto, todo troncho, escorregando, quase enfiando a cara no chão, mas meteu-lhe o gol. É isso que importa. Corinthians empatou. Depois do gol do Maurício, Corinthians mete 1-1, tá? Aí no segundo tempo, o Corinthians faz mudanças para tentar corrigir esses problemas, tá? Vamos dar uma olhada nas substituições do Corinthians no segundo tempo, tá? O Corinthians entrou com Choca no lugar do Alex Santana, que não jogou absolutamente nada. Então a gente vai trocar aqui. O Santana não entrou em campo. Esquece. Alex Santana não entrou em campo. Ele chegou muito bem quando chegou no Corinthians, mas não entrou em campo. Jogou muito mal mesmo, tá? Então, o Alex Santana é o tipo do jogador que você não quer ver ele titular, você quer ver ele entrar no segundo tempo, né? Eu preferia muito mais ter entrado aqui com um cara que o Martínez, mas o Martínez não tava, né? Era o que tinha mesmo, porque Charles não dá, malandro. Mas aí o Corinthians entrou nessa formação aqui, ó. E aí, a partir do momento que o Corinthians fez essa formação aqui, meio que diminuiu o ímpeto do Palmeiras de criar situações perigosas. O Palmeiras jogou 500 bolas na área, mas a bola não passava dos zagueiros. Dessa vez André Ramalho, Kaká, João Pedro, até o Hugo deu uma colaborada, Matheus. Daqui, nessa formação, a bola não entrava. A bola foi 500 cruzamentos do Palmeiras sem ninguém para empurrar. Tanto é que o Abel Ferreira botou o zagueiro lá, o Benedetti lá de 1,98 m, saiu tacando gente para dentro da área. Só que nessa formação o Corinthians não vai mais tomar gol. O Corinthians sofreu um bombardeio de bolas na área, um bombardeio de chutes de longa distância, mas nada que assustasse o Hugo Souza. Nada que assustasse o Hugo Souza, né? O Corinthians ficou nessa formação preso aqui até o finalzinho da partida, tá? Agora vamos aos detalhes
né? Aí depois entrou Bidu, entrou Rian, entrou Thales Magno, mas tem um detalhe que eu acho muito importante que eu esqueci de citar aqui. Tem sido, não é de agora não, já tem sido de um certo tempo, tá? Um dos jogadores mais cabaços da história do Corinthians, cabaço. Dessa história recente do Corinthians, cabaço. É aquele cara que, tipo, é meio abobado às vezes, sacou? Fica a mente do cara fica meio desligada, eu não sei o que acontece. É esse cidadão aqui, Yuri Alberto. O papelão do senhor Yuri Alberto nesse jogo foi absurdo. Vamos lá. Primeiro papelão do Yuri Alberto, perdeu um gol na cara aqui do Everton, que ele nos momentos normais dele, nos momentos não abobado, parece que quando ele começa a namorar ele fica um imbecil. Os momentos prime do Yuri Alberto, ele metia esse gol fácil de canhota, de direita, de que viesse ele metia pro gol fácil. Chegou na cara do goleiro, chutou todo torto em cima do goleiro, em cima do Everton. Não tentou nem tirar. O goleiro não precisou se mexer. O goleiro só botou as mãos para baixo aqui e a bola bateu nele. Tá? Aí depois o Yuri faz o golzinho dele. Qual é a atitude do Yuri? Que é uma atitude que eu já xingo muito ele, porque ele faz isso na arena, né, na arena do Corinthians, chutando a bandeira do Corinthians. Que ele vai todo animadinho para comemorar, dá uma voadora na bandeirinha do Corinthians. Não se faz isso na bandeira do seu time. Não dá cartão, mas é um desrespeito com porra, a instituição que você representa. Ele vai lá e dá a porra da voadora na bandeirinha. Eu fico puto com isso. Só que aí esse prego, esse babaca, esse arrombado aqui, ele me fez isso na casa do Palmeiras, na frente da torcida do Palmeiras, com o árbitro que adora olhar torto pro Corinthians, adora dar um sorriso pro Palmeiras. É mentira o que eu tô falando? Depois vocês deem uma olhada no resto do jogo. Eu não vou ficar justificando resultado de jogo e não por causa de arbitragem, porque eu tô falando desde cedo aqui que quem errou foi tudo foi o Corinthians. Corinthians que apanhou, não foi nada de Klaus. Mas o Klaus é fraco, velho. É um árbitro horroroso. Horroroso. O critério do cara é completamente questionável. E aí o Yuri me vem me dar uma voadora. Quando o Luciano fez isso contra o Corinthians, o Luciano tomou cartão amarelo, tá? Então já se sabe que isso vai gerar um cartão amarelo quando você vai na casa do adversário dar uma voadora na bandeira do adversário, porque isso é uma provocação assintosa e desnecessária à torcida do adversário. Mesmo que o Yuri, daquele jeito abobado, ele, não percebi, dele a porra de uma voadora aqui, sacou? Tomou cartão amarelo à toa. Beleza. Primeiro tempo, Yuri Alberto com cartão. Segundo tempo, o Yuri Alberto recebe uma bola nessa lateral, com o Memphis correndo aqui, se eu não me engano era o Mateuzinho ou o Igor Coronado puxando aqui, nessa outra lateral aqui. Tá? Então eram 3 contra 3, um contra-ataque. Só que o Corinthians, desculpa, não pode ser o zagueiro que for aqui, o Yuri Alberto vai ganhar na velocidade desses caras, velho. Coronado tem qualidade para botar um Memphis na cara do gol e enfiar uma porrada pro gol. O Memphis não precisa nem dizer da qualidade, o cara chuta forte, dribla, recebe, tem calma para armar uma jogada. O que aconteceu? O Corinthians vindo 3 contra 3. O Yuri recebe uma bola na lateral, faz um corte e não é nem que ele cavou uma falta. Ele simplesmente jogou os dois pezinhos pro lado, os braços pro alto e caiu que nem uma gelatina no campo. Foi uma das simulações de falta mais horrendas que eu já vi na vida. Mais horrorosas que eu já vi na vida. Tá? Na hora que você tá vendo o jogo, você fica tão puto. Por quê? O cara já tem cartão amarelo. Já tem cartão amarelo. Sabe como é que funciona a arbitragem do Klaus, do Rafael Klaus. Sabe que o cara é propenso. Ele já expulsou o Cássio por cera. O Cássio já tinha um cartão amarelo. Acho que foi por reclamação. E aí o Cássio tava lá, em vez do juiz, sabe, dar uma pressionada, não meteu-lhe um cartão no Cássio e foda-se, contra o próprio Palmeiras, tá? E foda-se, o Corinthians ficou jogando com a menos. Só aquele jogo que o Garra fez aquele gol de falta no finalzinho, acabou 2-2 no Paulista do ano passado. Nesse ano a mesma coisa. O Klaus me arranja uma expulsãozinha daquelas questionáveis. Por que questionável? Aí na regra está escrito assim. Então eu quero ver se o Klaus vai seguir a regra ipsilíteres em todos os jogos, ou foi especificamente nesse jogo. Primeiro, ele já é um árbitro caseiro. Certo? E ele é sempre escalado contra o Corinthians. Sempre escalado contra o Corinthians, tá? Então o que acontece? O glorioso Yuri Alberto, cabaço como sempre, ao invés de ter aquela noção de que, cara, já tô amarelado, contra-ataque, a gente pode virar a porra do jogo. Porra, tu imagina se o Corinthians vira aquele jogo daquele jeito, com a mesma quantidade numérica, os mesmos jogadores. Aí o Yuri Alberto me pega uma bola, corta o zagueiro, adianta demais e se joga, mas literalmente se esparramou no campo. Sendo que se ele bota aqui na velocidade, ia ter o Memphis, ia ter o Coronado, talvez o Memphis viesse aqui, o Coronado viesse aqui para receber. Ele cruza para trás. Quantos gols ele deu pro Romero e pro Garro fazendo exatamente isso? Parte para cima do zagueiro, entra na área, cruza para trás,
Aí a bola rebate e vem parar no cara. O Garro ano passado fez 2. O Coronado fez um assim. O Romero fez 2 gols assim com essa entrada do Yuri. O Yuri cortando na ponta, batendo para trás e encontrando alguém aqui dentro. Mas o que ele preferiu? Se jogar de uma das simulações mais ridículas da história. Faz muitos anos que eu não vejo. Aí, o que acontece com o Cabação? Toma o segundo cartão. Isso porque eu achei desnecessário. Por quê? O Yuri cavou uma falta no lugar morto. E a bola voltou direto pro Palmeiras. Pô, segue o jogo, velho. Não, o cara para o jogo e mete um cartão no Yuri. Foi merecido? Foi merecido. Tá escrito na regra? Tá escrito na regra. Vamos ver se o Klaus segue essa regra tão bonita e tão arrisca como ele seguiu exatamente nessa partida, coincidentemente nessa partida. O que é muito normal, cara, o jogo tava administrado. Não tava quebra-pau, não tava porradaria, não tava tendo que discutir, que separar o jogador toda hora. Era o Palmeiras querendo fazer gol e o Corinthians querendo defender. Era isso. Então foi um jogo totalmente controlável e o Yuri conseguiu tocar o terror 2 vezes, ele conseguiu desestabilizar o jogo 2 vezes. Voadora na bandeirinha, mó confusão, né? Os reservas do Palmeiras foram pra cima, foi uma merda. E o Yuri aqui cavando essa falta ridícula que poderia se tornar um gol, cara. Tu imagina se o Corinthians faz o gol? Porque na situação que o Palmeiras se encontrava e do jeito que tava o jogo, se o Corinthians faz o gol e tranca a casinha aqui, como tava aqui, essa bola não ia entrar nunca. O Palmeiras podia ficar 15 horas jogando bola ali que não ia entrar. Assim como o Novo Horizontino. O Corinthians fez o gol, trancou a casinha, esquece. Pode jogar 15 minutos de bola na área do Corinthians, a bola não vai entrar. E não entrou. O Corinthians estava 1-1, foi o mesmo, e iria acontecer 1-1, 2-1 pro Corinthians, 3-1 pro Corinthians, o Palmeiras ia bombardear a área do Corinthians, a bola não ia entrar, cara. Mas aconteceu, o Yuri Alberto, e jogando com um a mais, o Corinthians ainda tinha a possibilidade de, por exemplo, botar um jogador tipo o Thales Magno para puxar velocidade aqui, o que quer que seja, mas não aconteceu. Então, Yuri foi escanteado, e aí o Corinthians ficou com um a menos, ficou assim a formação do Corinthians. Sendo que o Memphis, morto, acabado. Só que o nosso glorioso treinador optou por deixar o Memphis e começar a fazer substituições no meio de campo e na lateral para ver se segurava. Então o que aconteceu? Aos 61 saiu o Hugo, que não fez absolutamente nada, não justificou sua presença mais uma vez, já que o Torres estava fora, né? O Torres não foi nem selecionado porque teve um problema aí de como é que fala? Teve um problema de indisciplina. Chegou atrasado, uma porra assim. Mas botou o Bidu? Fez diferença o Bidu ou o Hugo aqui? Não, o Estevão continuou driblando, continuou partindo pra cima, errando algumas jogadas que ele normalmente não erraria. Mas tava aqui, ó. O Bidu tava aqui e não fez muita diferença. Só que o Bidu ainda fazia uma saída de bola rápida aqui, tentava, né, fazer alguma coisa quando a bola pegava no pé dele, né? Aí entrou o Rian no lugar do Carrijo e o Thales no lugar do Coronado, na esperança que a Coronado não jogou absolutamente nada mais uma vez, talvez por esse problema do Corinthians estar sendo sufocado nas pontas, a bola não chegava porque o Corinthians não conseguia se virar. Então saiu o Carrijo, entrou o Rian, que entrou bem. Eu gosto quando o Rian entra, ele é correria, velho. O moleque é doideiro. E no lugar do Coronado entrou o Thales Magno, que entrou para ser zagueiro também, tá? Thales Magno entrou para ser zagueiro. Então o que aconteceu aqui? O Ranieri fechou aqui, o Rian ficou flutuando nessas duas pontas e o Thales também ficou flutuando. Mas vamos remontar isso aqui, porque o Rian apareceu muitas vezes, né, no ataque. Ficou mais ou menos assim. O Thales ficou flutuando aqui, mas ele sempre cai muito mais pela esquerda, né? Então o Corinthians virou modo defesa, velho. Botou o Rian, que é brigador, que dá carrinho, que troca, ele corre pra cacete. Não adianta, pode falar o que quiser tecnicamente, mas ele corre, né? O Carrinho já tava andando em campo, o Coronado... Cara, um parênteses pro Coronado aqui, tá? Por que o Garro é titular e o Coronado não é titular? Por que o Garro sempre vai ser titular e o Coronado sempre vai ser o banco do Garro? Eu vou dizer exatamente porque num dos lances em que... Foi a hora que um pouco antes do Garro ser substituído, ficou claro que ele já não estava mais afim. O Corinthians conseguiu pegar uma bola, o Coronado tentou fazer um drible aqui, perdeu. O que o Garro faria nessa situação? Volta correndo para marcar. Tá? Isso aí é o que marcou tecnicamente as qualidades do Garro, que ele, além de ser um cara que tem um toque de bola seco, rápido, firme, sem muita gracinha, sem muito presepado, quando ele perde a bola, ele volta para ajudar. Não é um cara que perde a bola e bota a mão nas coxas. E o Coronado perde a bola, bota a mãozinha na coxa e faz cara feia. Ou ele vem tentar matar a jogada fazendo uma falta desnecessária, tomando cartão. E foi o que o Coronado fez. Ele perdeu uma bola mais ou menos aqui,
botou a mãozinha na coxa, e o Palmeiras veio que nem um trator com 7, 8 jogadores para ataque. E o Coronado com a mãozinha na coxa aqui. É nesse momento que você fala, é por isso que o Garra é titular, é por isso que o Coronado é reserva. Porque o Coronado não tem o mesmo ímpeto que o Garro tem de ataque, de brigar, de lutar o tempo inteiro. O Coronado cansou, ele bota a mãozinha na coxa, ai, puxa vida, parecendo aquela hiena triste lá da hiena, ó vida, ó céus. Então tá aqui, Thales Magno entrou no lugar do Coronado para tentar suprir esse buraco que ficou aqui no meio de campo. E como tinha ainda um Estevão enchendo o saco aqui, o Thales também ajudava aqui. O Thales voltou bastante para ajudar na marcação, tá? E o Memphis, coitado, ficou isolado, a bola não chegou mais nele até o final do jogo. Não chegou aí, só resmungou, só reclamou e a bola não chegava mais nele. Era o que se esperava mesmo que ia acontecer. E aí depois entrou mais uma vez o cara, Ranieri morto já, correu pra cacete, não dá pra falar que ele não correu, não jogou muita bola, mas correu. Mais uma vez o cara que entra pra fazer cagada e afundar o time, que quase entregou uma paçoca mais uma vez. Né? Corinthians perde a bola no ataque. Tava uma briga de bola, a bola sobra pro Charles. O que o Charles fez quando recebeu essa bola? Ele poderia tocar pra zaga, ele poderia tocar pra qualquer lugar, podia dar um chutão pra frente, poderia ter tentado encontrar o Memphis, e o Memphis lá, se ele perder a bola, ok, o Charles tá aqui. O Charles tentou driblar um, tentou driblar dois nessa área. Bola roubada, bola no Estevão, o Estevão fez o saracutico dele todo, e aí eu não vou nem entrar no mérito se foi pênalti ou não, tá? Independente se o Estevão cavou o pênalti ou não, ele arranjou um pênalti, tá? Ele trombou com o Rian aqui, deu uma porrada no Rian, o Rian deu uma porrada nele, não vou entrar nesse mérito novamente. E aí, pênalti marcado. 93 aos 47, 48 do segundo tempo. Pênalti. Estevão na bola, o craque do time, mas o craque do time parou no melhor goleiro do Brasil, na minha opinião, Hugo Souza. Segundo pênalti seguido que ele defende, um contra o Novo Horizontino e contra o Palmeiras. Na casa do Palmeiras, no último minuto do jogo, no penúltimo lance, depois teve um escanteio. No penúltimo lance do jogo, no último lance de perigo do jogo. Na casa dos caras. Com os caras com um a mais, desde o início do segundo tempo. Massacrando o Corinthians, esmagando o Corinthians. 24 tentativas de bola ao gol. 7 defesas do Hugo, sendo que uma num pênalti. Meu amigo, goleiro pegador de pênalti pra virar ídolo do time é assim, ó. Vou dizer pra vocês, o Cássio. O Cássio se tornou ídolo do Corinthians fazendo o quê? Além de defesas históricas, o quê? Catando pênalti. O Cássio era um excelente pegador de pênalti. Dida, talvez tenha ficado menos na história do Corinthians, porque ganhou o Mundial de 2000, mas ficou pouco tempo comparado com o Cássio, que ficou 12 anos. O Hugo, que pode ficar aí não sei mais quantos anos, pode ter uma história tão longínqua, tão gigantesca quanto a do Cássio no Corinthians, né? E o Hugo tem tudo para assumir uma vaga na seleção, já que a seleção brasileira hoje ainda é experimental, né? Parece que o Dorival não tem muita certeza de muita coisa, além do que mandam ele convocar. Então pode ser que o Hugo apareça em algum dia numa convocação, se for do interesse da CBF, é lógico. Não é do interesse da seleção brasileira nem do treinador, é interesse da CBF. Se for interesse da CBF, o Hugo Souza pode pintar na seleção. Se o Hugo Souza pintar na seleção, pode ter certeza que em breve chegarão propostas e ele pode ir embora do Corinthians. É o que pode acontecer, porque se o jogador vai para a seleção é por ter interesse econômico, financeiro, não é por interesse técnico. A gente sabe muito bem disso, tá? Vamos agora à escalação Corinthians e São Bernardo. Vamos ver o que a gente pode esperar desse jogo, tá? Deixa eu refazer aqui o posicionamento dos jogadores. Vou puxar o André Ramalho aqui, depois a gente reorganiza aqui, tá? Vamos ver hoje. Primeiro, La Ocho, tá? O número de camisa mais histórico do Corinthians, os maiores. O Corinthians sempre teve um camisa 8 monstruoso em uma década. Toda a década o Corinthians teve. Década de 50/60 teve o Luizinho, 60/70 teve o Basílio, 80 teve o Sócrates, 90 teve o Rincon, anos 2000 nós tivemos Paulinho e Renato Augusto, né? E agora a gente vai passar La Ocho, né, pro Garro, né? Teve uma campanha bonita que o Corinthians fez e tal, maneira, relembrando, o filho do Sócrates foi lá e entregou a 8 do Sócrates pro Garro. O Garro aparece fazendo comemoração do Sócrates. Bonito, cara. Foi uma campanha bonita, né? Eu falei pra vocês, eu não tenho frescura nenhuma com essa porra de número 10, de número 8, de porra, foda-se, sacou? Eu quero o cara jogando bola. Se o cara tá jogando bola com a camisa 90, o Memphis com a 94, pô, entregou, foi uma das camisas que mais vendeu
do Corinthians ano passado foi a 94. A galera que comprou 94, foda-se, vai ficar sem função, né? Porque agora o Memphis vai ganhar 10. Mas nessa partida ainda o Memphis não vai ganhar 10. O Memphis vai continuar com a 94. Quem vai ganhar 8 é o Garro, para não ofuscar essa troca, tá? É uma questão de marketing. O Garro ganha 8, o Memphis continua com 94. Provavelmente o Memphis deve pegar a 10 num evento que vai ser Corinthians e Universitário lá da Venezuela. Aí o Memphis vai ganhar 10 quando o jogo for na casa do Corinthians. Quando o Corinthians for jogar em casa contra o Universitário da Venezuela, vai ter uma festinha pro Memphis assumir a 10, tá? Como é que o Corinthians deve jogar essa partida agora contra o São Bernardo, tá? Acredito eu que volta Léo Maná para lateral, beleza? No lugar do Kaká deve vir o Félix Torres, que tá fazendo um bom início de temporada. Acredito que na esquerda mantém-se o Bidu, certo? Porque ele já tava parado mesmo, não jogou, entrou só no finalzinho, então ele pode jogar e, pelo amor de Deus, exclui o Hugo do time do Corinthians, cara. Bota o Palácio, mesmo indisciplinado, o Palácio fica no banco. Você merecia ser titular, mas fica no banco. Joga isso na mente do cara, mas não faz isso, pelo amor de Deus, mais não, velho. Horroroso, horroroso. No lugar do Rian deve entrar o Martinez, que volta dos Estados Unidos agora com seu visto renovado. Ele ainda é, apesar do Corinthians ter comprado ele pode querer continuar mantendo o visto dele, senão ele pode perder esse visto e sabe-se lá Deus quando ele vai conseguir refazer. Então ele volta para os Estados Unidos, refaz o visto dele e agora está no Corinthians. Martinez é jogador do Corinthians, tá? Deixar claro isso. Martinez volta, deve jogar Charles numa ponta e deve jogar o Rian na outra. Thales Magno é que foi para os Estados Unidos, agora o Thales Magno não vai jogar essa partida, tá? E pode ser que nós tenhamos o Memphis e o Romero, tá? Talvez seja esse o ataque do Corinthians, Memphis e Romero. No lugar do André Ramalho vai entrar finalmente o retorno. Cadê o André Ramalho? O retorno do homem. O melhor meia do final do Campeonato Brasileiro do ano passado, Rodrigo Garro. Laocho retorna ao time titular. Já falaram que tá time titular. Por isso eu questionei aquele papo dele de que ele tá com o joelho ruim, tá machucado. Me pareceu muito mais uma questão de não, o Garro, vamos poupar ele até o jogo do Palmeiras, porque, porra, não sabe como é que é, sacou aquele papo lá porque de agora em diante o Corinthians só vai ter clássico em casa, né, que é contra o Santos. Então, aquele papo lá do problema que ele teve na Argentina, do acidente e tal. Então, ficaram com medo de... Ele pode ter tido uma dorzinha no joelho, mas ficaram com medo dele ser vaiado, esculhambado, esculachado. Vamos poupar o cara. Vamos poupar o Garro. Vamos deixar o Garro aqui só pra depois e tal. Porque eu questionei muito esse papo desse joelho. Ele tá podre desde abril, ele jogando aquela bola toda, né? Então, acho que o Corinthians vai entrar em campo assim. Essa vai ser a formação, tá? Hugo Souza, Léo Maná, Félix Torres, Choque Bidu, Martinez, Charles Rian, Garro, Romero e Memphis, tá? Acho que essa vai ser a formação. E com já Pedro Raul, o Martinez, o Hernandes já engatilhado aqui e Coronado já engatilhado com o Garro aqui. Pode ser que nós tenhamos os dois, já que é jogo em casa, pode ser que a gente tenha Garro e Coronado. O Coronado fazendo uma função talvez aqui do chat, porque pelo amor de Deus, entre o Coronado jogando mal, mas criando coisas, e o Charles jogando mal e não criando nada, eu prefiro o Coronado aqui. Eu entraria com essa formação, só que eu mudaria um pouco o posicionamento. Talvez eu segurasse um pouco mais o Rian, botasse o Martins para proteger o Coronado e subisse mais o Coronado um pouco aqui, um passo para frente do Coronado, e aí fazer quase que um trio de ataque aqui, deixando o Garro. Garro, você só vai atacar, meu amigo. Você não precisa esquentar a cabeça em voltar, não. Romero se vira aqui para ajudar. E deixa o Coronado fazendo essa jogada aqui, porque o Coronado ele trabalha bem nas duas pontas. Mas já vai ter gente aqui, né? Não precisa esquentar a cabeça. E o Garro pode cair para cá e a gente acaba fazendo um 4-4-2, 4-2-2-2, né? Se a gente for montar assim, né? E nas fases ofensivas. Aí na fase defensiva o Martins centraliza aqui, o Coronado vem um pouquinho mais, o Garro fecha aqui. E aí a gente fica com aquela formação que o Corinthians terminou ano passado. Com esses 3 jogadores livres para armar contra-ataques, ataques, enfim. E essa galera brigando pela defesa. Só que aqui, né?
tem que compensar a ausência do Carrillo. Se o Carrillo não for jogar mesmo, tem que compensar a ausência do Carrillo. Como? Um cara que vai fazer a bola chegar com qualidade no garro. E esse cara, o Coronado, consegue fazer isso com tranquilidade. Apesar de não ter jogado nada contra o Palmeiras, ninguém jogou nada contra o Palmeiras. Você vai falar que alguém jogou muito? Souza. Hugo Souza foi o único que jogou bola. O Yuri meteu o gol, mas não fez nada. O Memphis meteu o lançamento, roubou a bola, fez o lançamento, mas também não fez muita coisa. Então, muita coisa por muita coisa, ninguém fez muita coisa nesse jogo. Foi um jogo bem horroroso do Corinthians, apesar de a gente, na defesa, conseguiu se segurar quando entupiu de gente dentro da área. Tá? Então eu sou a favor, ainda sou a favor do Corinthians com 3 zagueiros e 2 meias só. Mas vamos ver o que vai acontecer. Então tá aí, essa é a formação que eu espero do Corinthians. E você, meu amigo, o que você espera do Coringão hoje? Você acha que o Corinthians ganha do São Bernardo jogando em casa, volta do Garrito? Porra, Garrito que já merecia entrar, já metendo ele gol, jogo pra acabar logo com essa palhaçada e mostrar quem é que é o chefe dessa porra agora com a camisa 8. Beleza? É isso, meus camaradas, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Um grande abraço, de boca, eu vou nessa, galera. Valeu.